o mundo agora e o que ele pensa sobre tudo isso. Traga-o de volta, vou perguntar a ele. Traga-o de volta, vou perguntar a ele. Então, você compartilha a minha curiosidade, vou perguntar a ele e estou lhe dizendo, ele vai dizer, tudo bem, esses caras que são tão bons são apenas diferentes. Sim, Islam não vai ficar tipo, oh meu Deus, eu estava tão... Claro. Certo, sabe? Ele vai ficar impressionado com a performance, mas vai dizer, tudo bem, assim como Arman Tsuru-Kyan faria e todos os outros. Acho que é apenas diferente quando você entra lá com esse cara, porque Charles não achava que fosse algo diferente. Não, quero dizer, apenas pense, Tsuru-Kyan e ele tiveram 3 rounds difíceis onde achei que o Charles se saiu melhor, vou ser honesto com você. Bem, acho que você precisa contar aquelas 2 quase finalizações e quando você conta aquelas 2 quase finalizações, eu teria dado a vitória pro Charles. Então você vê esse cara simplesmente derrubá-lo com um golpe e acabou. É isso que é tão impressionante pra mim, é como ele está nos dizendo isso. Do jeito que o Conor costumava fazer. Nós não queremos acreditar nele. Tipo, quando ele nos diz, nós ficamos tipo, sim, você simplesmente não quer acreditar. Mas ele está dizendo o que vai fazer quando chegar lá. Porque nós não sabemos, você nunca sabe, você simplesmente nunca sabe até eles entrarem lá. Muitas pessoas estavam escolhendo Charles para esta luta. Muitas pessoas estão dizendo que Charles é muito grande, muita experiência, ele é tão bom. Ilia simplesmente o desligou. Sim. Quero dizer, se eu sou o Georges St-Pierre, estou pensando, esse cara vai me substituir? Quero dizer, esse cara parece agora que vai ser considerado um dos maiores atletas de artes marciais mistas de todos os tempos. A maneira como ele está eliminando lendas, não consigo pensar em nada que seja. Já entrou naquele clube muito exclusivo em que este cavaleiro está. Ele só teve 9 lutas. Louco. Ele mal chegou aqui. A única pessoa que fez isso mais rápido foi Alex. Então, como nós, mas Alex perdeu, certo? Ele conseguiu, Alex foi nocauteado. Sim. Sim. Vamos ver de novo. É isso. A mão direita, ele estava acabado após a mão direita. Sim. A mão direita o derrubou. Veja, tudo fica mole e a mão esquerda apenas é acadêmico. Essa é a questão com esse garoto, certo? Ele está sempre lançando uma combinação. Sim. Então, o direto de direita, mesmo que te derrube, ele sabe que quando lança um direto de direita, o gancho de esquerda vem logo atrás. Ou algo está vindo atrás disso. É louco. É tão estranho como algumas pessoas simplesmente têm esse poder estranho. É simplesmente diferente. Mas o que aconteceu? Porque, tipo, o Josh Emmett perdeu, mas ele sobreviveu. Tipo, agora é como se ele tivesse desenvolvido isso, ou talvez suas habilidades tenham melhorado, certo? Seus golpes estão talvez mais precisos, então ele não está desperdiçando nada a caminho do golpe. Mas ele tornou aquele poder que sempre esteve presente ainda mais eficaz hoje. Bem, ele trabalha tanto e continua melhorando. E ele está melhorando com essa confiança insana que ele tem. Sim. A confiança dele é simplesmente, tipo, acima e além. Ser capaz de entrar lá contra um cara como Charles Oliveira e dizer, eu sinto muito que tenha que ser você. Quero dizer que é o que... Ele disse isso logo no início. Ele está trans. Lamento que tenha que ser você. Robert Charles, ele diz, Robert Charles, isso é loucura. Tão fácil. Enquanto olhamos para o futuro, certo? E você está certo, Ilia Topuria tem 9 vitórias e nenhuma derrota no UFC. Sim. Certo? Então parece que a luta de Joshua Van contra Pantoja foi marcada hoje à noite. Eu não sei se a luta de Paddy Pimblett foi feita por si só, mas o que você acha que vai acontecer aqui? Bem, Paddy Pimblett seria divertido. Olha, Sim. Paddy Pimblett é um peso leve grande. Ele é muito resistente, ele é um grappler tremendo. E ele mostrou isso várias vezes. O problema é que, no entanto, Charles também é um ótimo grappler. Sim. E o Paddy não tem a habilidade de luta em pé que o Charles tem. Então, isso é preocupante. Quer dizer, acho que Paddy lutaria muito bem contra ele. E acho que Paddy se sairia bem. Mas, tipo, se você não consegue ameaçá-lo em pé, já era. Por que você não vai simplesmente aplicar uma queda nele? Ele é um bom wrestler. Você tem que ameaçá-lo em pé. Eu não sei no 155 quem é. Bem, o Arman Tsuru-Kyan. Eu acho que provavelmente... Eu sei que ele e Charles tiveram uma luta mais próxima, mas eu acho que Arman Tsuru-Kyan é provavelmente o mais bem equipado para... Muito bem equilibrado. Muito, muito bem equilibrado. E ele contra o Islam teria sido uma luta incrível. Infelizmente ele se machucou. Eu acho que o Islam é a luta. Sim. Se eu sou o casamenteiro, estou ligando para o Islam. Estou tipo, olha, Jack Della, isso é muito divertido. Isso é divertido e tudo mais, mas vamos lá. Islam está lutando contra Jack Della. O Islam também quer ser campeão de 2 divisões, mas talvez quando o chamarem e disserem, tem um número nisso, tem um número que podemos fazer isso. Tudo que você precisa no Daguestão é 1 milhão e você está bem pelo resto da sua vida. Então é tipo, eu adoro isso. Sim, ele tem esse dinheiro. Sim, ele tem isso. O fã já tem cavalos e... Todo tipo de merda. Mas se você achava que o interesse dos fãs por Topuria Makhachev era alto antes disso, você viu o time? Ai, meu Deus. Então, Mas eu acho que ser qualquer Paddy Pimblett e se Islam vencer Jack Della, e isso é um grande se Porque Jack Della é... incrivelmente talentoso. Eu acho que qualquer interesse dos fãs em Ilia Topuria sim. Deve ser elevado após... Agora, depois disso, ele é uma super estrela. Trate-o trate-o pelo que ele é agora. Eu talvez tenha que ir para a Espanha. Talvez eu tenha que ir pra Espanha. Se colocarem um no Bernabéu,
70 mil, 85 mil, você tem que ir para a Espanha. Sempre quis ir para a Espanha de qualquer forma. Ir para a Espanha. Sim, quero dizer, Islam e ele na Espanha, vamos lá. Tudo bem, sim. Vamos lá. É louco. Seria como o Conor e Khabib quando você diz nunca estou animado para uma luta. Sim, seria exatamente assim. É nesse nível. Mas, sabe, com o Islam, você tá lidando com um nível completamente diferente de força e de grappling. Nível completamente diferente. E o striking é de elite, mas a força física e o grappling, quando o Islam leva os caras ao chão, ele os esmaga. Sim, ele não é. Eles ficam esmagados. Então, eu sei que Alexandre Pantoja ficou feliz ao ouvir que Joe Rogan sugeriu que ele pode ser o número 1 libra por libra do mundo. Mas, cara, você sabe, este cara é ofuscado por um resultado como este. Podemos dar um destaque para o Canibal, maiores campeões do UFC. Você sabe, quero dizer, ele pode não ter aquele tipo de poder de um soco, só que Ilia tem, mas os resultados são extraordinários. E ele está vencendo alguns dos caras mais habilidosos do mundo. Pantoja, na minha opinião, está aí com o DJ como o maior peso mosca de todos os tempos. E uma das mais finas expressões de artes marciais mistas que já vi dentro do octógono. O cara pode fazer de tudo e é um finalizador nato. Ele é tão agressivo. Ele é tão implacável e quando ele pega suas costas, você está em grandes apuros. E veja, sabe, todo o crédito para Kai Kara-France. Quero dizer, ele é um cara perigoso, um atacante feroz. Ele foi anulado esta noite. Ele foi anulado, superado. E Pantoja mostrou que há um salto gigante entre o Pantoja, que lutou contra ele há 9 anos, e o Pantoja, que é o campeão. E a coisa que você mencionou antes, os caras se tornam campeões. Eles ficam 10% melhores. Sim, eles melhoram. E Pantoja, acho que melhora 10% toda vez que o vemos lutar. Então foi como no primeiro round, o Pantoja pegou as costas dele. Era como, certifique-se de controlar a mão esquerda dele, não permita que a mão esquerda venha. Lute com as mãos, Kai Kara-France. No momento em que ele perdeu aquela mão esquerda, Diretamente no pescoço, estrangulamento. E ele continuou ajustando, continuou reajustando. Ele sabia que eu tinha. Sim. porque Kai estava segurando a mão de cima, ele disse, certo, pega a mão de cima. A mão esquerda continuava ficando mais funda. Sim. E eventualmente ele conseguiu a pegada. Mas esse cara você sabe o que ele vai fazer. Eles não conseguem pará-lo. Ele fez o cara mais perigoso da divisão, em termos de poder de um soco parecer que não pertencia ao octógono com ele. Sim. E este era o motivado Kai Kara-France. Este era o Kai Kara-France que entendia. Esta é a minha última chance de me tornar campeão, eu vou. Não é a última chance dele. Bem, eu tô dizendo, tipo... É verdade. Geralmente é difícil reconstruir para mais do que isso. Especialmente quando você tem um campeão como o Pantoja que não parece que vai perder o cinturão. Bem, depois que ele nocauteou Erceg, certo? Então tivemos a dura luta. Pantoja teve essa dura luta com Erceg, luta muito equilibrada. Realmente decidido no 5º round. Sim, foi quando Erceg se atrapalhou na confusão. Sim. E então Pantoja o derrubou e venceu por decisão. Pantoja entrou aqui e dominou Kara-France depois que Kara-France nocauteou Erceg no primeiro round. Quem resta? Quem é convincente para Pantoja? Joshua Van. Sim. E isso acontece esta noite. Isso não era convincente até hoje à noite. Certo? Imagine, então 3 semanas atrás, Isso pareceu bom. Joshua Van era um candidato promissor. Esta noite, ele vence o candidato número 1 e o derruba no 3º round. Se Joshua Van ganhar este título amanhã, ele seria o segundo campeão mais jovem na história do UFC, 19 dias atrás de John Jones, mas ele vai ter a oportunidade de se tornar um dos campeões mais jovens da história do UFC. E Veja, essa é uma grande luta, é uma luta muito envolvente. E estou animado para ver. Veja, eu simplesmente amo o esporte. É simplesmente, é o melhor. É como se eu nunca me cansasse disso. Estou sempre empolgado, sabe? E a Semana Internacional da Luta não decepcionou. De jeito nenhum. Oh, meu Deus. Oh, que evento esta noite. Que evento. tantas finalizações. Vamos trazer algumas estatísticas para vocês antes de deixarem vocês irem pegar algo para comer. Preciso de estatísticas.